Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está uma igreja que deseja ser lavada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós sabemos o quanto precisamos ser lavados. Em nós não há nada que possa aproveitar, meu Deus. A Tua palavra diz que nós precisamos nascer de novo. A Tua palavra diz, meu Deus, que nós precisamos nascer do Espírito Santo. Então promova esse novo nascimento. E o fundamento dessa fé é Jesus. O Senhor nos fez conhecer o firme fundamento. O firme fundamento é crer naquele que foi enviado pelo Senhor. O firme fundamento é ouvir a palavra de Deus. E o Senhor nos faça crer e obedecer. Porque até isso, até a obediência é uma dádiva de Deus. O homem não nasceu capacitado para obedecer. Mas pela graça de Deus nós somos salvos. Pela fé em Jesus Cristo, meu Deus, nós somos salvos. Então opera essa graça. Conceda-nos essa fé, meu Deus, para que possamos nos relacionar com o Senhor. Conceda-nos ouvidos espirituais, conhecimento espiritual, capacidade, meu Deus, para receber as revelações. Começa a transformar, começa a operar em nós, despertar em nós o Espírito. Pelo Teu Espírito haja avivamento, haja interesse pelas coisas de Deus. Essa pessoa se converta, eu me converta totalmente, mais e mais. Eu tenha sede, eu venha estar em Cristo, eu venha me interessar pela palavra, conhecer a palavra e receber a libertação. A palavra é a palavra da liberdade, a palavra do Senhor é a verdade, para que todos nós possamos a fazer parte da igreja, habitar com o Senhor no tabernáculo de Deus. Homens de Deus e mulheres de Deus sejam produzidos aqui no nosso meio. Um povo santo, sacerdócio real, um relacionamento íntimo com o Senhor, meu Deus. Um relacionamento de obediência. Vai transformando, meu Pai. Vai transformando, porque a igreja, ela tem que responder ao chamado nos termos de Deus. A igreja precisa obedecer. E esse povo está reunido aqui para alcançar esse propósito. Responder ao chamado de Deus. A igreja verdadeira é aquela que ouve a palavra de Jesus. A igreja verdadeira é aquela que diz sim para o Senhor Jesus, é aquela que crê. Toda a igreja diga: meu Deus, eu quero crer. Me conceda essa capacidade, me conceda essa graça, para que eu creia de todo o coração em Jesus Cristo, e a minha conversão seja aceitável, agradável ao Senhor, e eu responda ao chamado de Deus de uma forma verdadeira, fiel, para que eu possa fazer parte da igreja verdadeira, da família de Deus, que está sendo formada
aqui na terra, e essa mesma família vai morar com o Senhor no céu, no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. Nós queremos, Senhor, fazer parte da igreja que vai triunfar, da igreja que vai reinar, os santos do Altíssimo que vão reinar eternamente com o Senhor Jesus. Que nós sejamos para Cristo como Cristo foi dado à igreja para nos salvar, para salvar um povo dos seus pecados, para formar um novo povo de Deus, que por Cristo estará e será sempre ligado a Deus na nova aliança. Digam amém, digam graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, bem forte para a honra e glória do Senhor, irmãos, bem forte. Amém. Irmãos, nós temos que nos enganjar nessa intensa e fervorosa devoção a Jesus Cristo, amém? Porque Jesus é o mediador. Por que, pastor, que eu tenho que aceitar Jesus? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe reconciliação com Deus sem a aceitação de Cristo. Não existe igreja sem Jesus, irmãos. Por que o pastor faz questão de enfatizar isso? Porque nós estamos vendo muitas igrejas, mas poucas estão se estabelecendo com Cristo como fundamento principal. A igreja, ela tem o método inventado. Só que essas pessoas que estão seguindo aos métodos inventados, elas não vão fazer parte do povo de Deus. Não adianta eu viver a minha vida inteira confessando uma falsa doutrina e achar que eu vou entrar no reino de Deus, porque é perda de tempo. Esse dinheiro que as pessoas gastam nos propósitos de teologia de prosperidade é um dinheiro queimado, jogado fora. Porque na verdade Deus, Ele quer o coração de cada um de nós, irmãos. Deus, Ele quer um povo que responda ao chamado dEle em Cristo Jesus. Deus quer formar a igreja. Aqui nós somos uma igreja. Quem é a igreja? Eu? Não. Quem é a igreja? Pastor Wendel? Não. Nós todos aqui formamos a igreja. Digam glória a Deus. É visando essa comunidade. O que o pastor quer que você entenda é que você tem que fazer parte da comunidade. Não tem essa de igreja, de ser igreja sozinho. Deus, Ele quer uma comunidade. Deus, Ele quer um povo unido na mesma fé e no mesmo espírito, na mesma verdade. Digam glória a Deus. Deus tem procurado verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em quê? Em espírito e em verdade. Deus, Ele quer a comunidade. Deus, Ele quer um povo unido, porque Ele quer formar a igreja. Desde o princípio, Deus enfatizou igreja com mais de um, com mais de dois, com mais de três. Ele quer o povo unido. Diga glória a Deus. Nós temos que ter essa união entre nós aqui, irmãos. Nós temos que fazer questão de nos conhecer. Temos que fazer questão de nos conhecer. A melhor igreja é aquela que todo mundo se conhece, que todo mundo se trata, nós nos tratamos com humildade. Amém? Você chega, você cumprimenta o irmão, você cumprimenta o outro irmão, você senta do lado do seu irmão, você diga para ele a paz do Senhor.
Glória a Deus. Porque isso é que é a igreja. Não é você entrar e sair sem falar com quem? Sem falar com ninguém. Não, a igreja cumprimenta. E aqui o bom, que é fácil, que tem pouca gente. É fácil você chegar aqui e cumprimentar os irmãos. É fácil você esperar na saída, na hora que sair todo mundo, a gente se cumprimentar. Porque essa é a vontade de Deus. Deus quer essa igreja unida. Deus, ele incluiu essa comunidade de crentes. Esse alvo da aliança com Cristo não é para um. Cuidado com esse individualismo. Cuidado para você não chegar na igreja e se achar melhor do que todo mundo. Amém? Nós temos que fazer questão de nos cumprimentarmos uns aos outros. Amém? A paz, irmão. A paz. Se possível, aprenda o nome do irmão, para você cumprimentar ele pelo nome. É muito bom. Nós vamos nos sentir familiarizados em Cristo, porque esse é o propósito de Deus. Deus, ele quer formar um povo santo, um povo separado. Nós estamos aqui para dar o testemunho desse povo santo, esse povo que respondeu ao chamado de Jesus. Quando Jesus veio, ele também formou um povo, como Deus quis formar um povo com Adão, e depois ele formou a mulher, e ali ele fez o primeiro casamento e fez a primeira igreja. A primeira igreja foi com Adão e quem? Adão e Eva. O povo que Deus queria para quem? Para ele. O povo que Deus queria para ele. Depois ele faz a aliança com Noé. Amém? Ele faz a aliança com Noé. E ele chama Noé e os filhos de Noé. Deus não falou só com Noé. Deus falou com Noé e falou com os filhos de Noé. Se você abrir a Bíblia em Gênesis 9, você vai ver que Deus falou com Noé e falou com os filhos de Noé. Depois, Deus fala com Abraão e diz que a descendência de Abraão também vai ser o quê? Abençoada. Isso, o que o senhor quer provar com isso, pastor? Que Deus sempre visou, irmão, nunca visou um. Deus nunca visou um. Às vezes você entra na igreja, o pastor prega sobre Abraão e enaltece a pessoa de Abraão, mas se esquece que Deus não abençoou Abraão, ele abençoou um povo através de Abraão. Abraão foi um instrumento de Deus. Nós também somos instrumentos de Deus para alcançar uma comunidade. Igreja trancada não é igreja. A igreja é aquela que sai para buscar outros, para que acrescentem ao reino de quem? Ao reino de Deus. Para que a família o quê? Para que a família cresça. Digam glória a Deus. E isso tudo ele faz através de Jesus. Quando Jesus veio, Deus estabeleceu a nova aliança. Porque Deus nunca desistiu da igreja. A igreja sempre caiu, a igreja sempre teve problema, a igreja vai continuar tendo problema até o final, mas Deus nunca vai desistir da igreja. As portas do inferno, Jesus disse, não prevalecerão contra a minha igreja. Ele disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus orientou o zelo pela igreja. Irmãos têm que recuperar os irmãos que caírem. Irmãos têm que buscar levar os irmãos ao arrependimento através de quê, pastor? Através desse relacionamento. Esse relacionamento que nós temos uns com os outros, irmãos, é para que todos se levantem, é para que todos se amem, com disposição de nos relacionarmos. Se há conhecimento de algum fato ruim referente à vida da pessoa do passado, irmãos, aqui dentro, essa situação, ela não existe mais. Diga glória a Deus. Ela não existe mais. Aqui dentro, se alguém cair, todo mundo vai buscar fazer o quê? Vai buscar ajudar para levantar. Diga glória a Deus. Isso é igreja. Isso é igreja. Agora, igreja de legalismo, igreja de condenação, eu estou fora. Eu não faço parte dessa igreja.
Eu não faço parte dessa igreja, de pessoas pretensiosas, de pessoas cheias de orgulho espiritual. Eu não faço parte dessa igreja. Mas a igreja, ela recebeu Cristo. A igreja recebeu Jesus para quê? Para que seja transformado por Jesus. Jesus, quando ele veio, ele chamou 12 discípulos. Para quê? Para formar aí a igreja. Jesus não chamou um. Jesus não falou que ele sozinho era a igreja. Não. A palavra diz que Jesus nasceu para salvar um povo dos seus pecados. A palavra diz na profecia de Isaías que Jesus foi dado, um menino foi dado. Um menino nasceu, um menino foi dado para quem, pastor? Para a igreja. Jesus foi dado para a igreja, seu Carlinhos. Jesus foi dado para a igreja. Para quê, pastor? Para unir um povo. Para reunir esse povo. Formar esse povo de Deus. Esse povo que será ligado a Deus, que está ligado a Deus. Nós estamos ligados a Deus através de Jesus. E a ceia hoje, irmãos, é justamente dos filhos de Deus. São aqueles que fazem parte da família de Deus. São aqueles que responderam ao chamado de Deus por intermédio de Jesus. São aqueles que creram em Cristo, creram na palavra de Cristo. Amém? São esses que vão participar da ceia. Ah, mas eu não sou dessa igreja. Eu não estou perguntando se você é dessa igreja. Não é essa igreja, é a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus. O que precisa para você fazer parte da família de Jesus, de família de Deus? Você tem que aceitar Jesus Cristo. Você tem que procurar conhecer a mensagem de Jesus Cristo cada vez mais, porque quanto mais você conhecer, mais libertação você tem do diabo, do mundo, das coisas do mundo. Você conhece a verdade, você é liberto. Diga glória a Deus. Conhecendo a palavra de Jesus. Amém? Quando Jesus enviou a comissão, a grande comissão, antes da crucificação, ele disse o que para eles? Ide e pregai o que? Pregai o evangelho a toda. Ou seja, vocês vão pregar o evangelho à comunidade, e vocês vão trazer esse povo, aquele que crê vai ser batizado, aquele que crê será salvo, aquele que crê vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas esse batismo, irmão, é invisível. Quando nós batizamos nas águas, nós já somos batizados no Espírito. As pessoas ficam se prendendo a uma cerimônia de batismo para não participar da ceia. Ah, não, pastor, eu não participo da ceia porque eu não sou batizado. Mas qual é o propósito? A ceia é para os filhos de... Se você está se recusando à ceia, é porque você não tem certeza que você é o quê? Você não tem certeza que você é filho de Deus. Ah, não, mas na igreja que eu vim, disse que tinha que batizar primeiro. Isso aí é ritual. Isso é ritual, porque tem gente que batizou e não é filho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Batizou, mas não se converteu. Batizou porque era a regra da igreja, vai ter um batismo no mês tal, e você ficou vigiando. Não, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu faço parte da igreja. Mas isso tem que ser de todo o quê? Primeiro tem que ser de todo o coração. Não adianta eu fazer parte de rituais. Não adianta eu chegar aqui e ficar louvando, Senhor, aí até lágrima escorre, mas é fingimento. Não é esse povo que Deus quer. Deus quer um povo que se identifique com Ele através de Jesus Cristo. Deus quer um povo que siga a Jesus. Amém? É essa igreja que Deus quer. É essa igreja seguidora de Cristo. É essa igreja unida. É essa igreja reconciliada com Deus. É essa igreja junto com Deus, na mesma fé, no mesmo Espírito, para adorá-lo.
para agradecê-lo pela salvação, para agradecê-lo pelo Salvador. Por isso que nós estamos reunidos aqui. A Santa Ceia, ela é a lembrança da morte de quem? De Jesus. Nós vamos vivenciar, a igreja, aquele momento da crucificação. Isso vai ser lembrado na cerimônia. Nós lembramos do que Jesus Cristo fez por nós. E mais ainda, lembramos que Ele vai o quê? Ele vai voltar. Nós estamos com a nossa esperança viva de que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, o sacrifício dele. Esses que vão participar da ceia têm consciência disso. E participam seriamente, por quê? Porque hoje estão lutando contra o pecado. Hoje estão obedecendo seriamente. Hoje são pessoas que responderam com responsabilidade ao chamado. Responderam com responsabilidade ao chamado de Deus em Cristo. Deus chamou um povo para ser salvo. Deus chamou você para ser salvo. Você está aqui, sabe por quê? Porque o chamado de Deus foi até você, chegou até você. Isso é uma graça, pastor. Deus me chamou e eu estou aqui para uma aliança de graça. Digam glória a Deus. O que é graça, pastor? Graça é favor. Você está aqui porque Deus quer te fazer o quê? Um favor. Um favor. Ele não te cobra nada. Ele te oferece uma salvação gratuitamente. Mas Ele precisa que você creia. Ele precisa que você creia na palavra. Pastor, como que eu pratico a minha fé? Crendo em quê? Na palavra, crendo no Evangelho, principalmente no Evangelho. Não é para você ficar meditando na lei de Moisés, não. Eu estou falando no espírito da palavra da salvação. E você vai aceitar essa palavra. E você aceitando essa palavra, você passa a fazer parte da família de quem? Da família de Deus. Você não precisa entrar num calendário de cerimoniais, não, irmãos. As pessoas ficam presas, as pessoas ficam no canto. Quem é batizado não participa, quem não é, não participa, e não sei mais o que, não sei mais o que, é uma opção de cerimônia. Mas essa verdade ninguém esclarece. Essa libertação verdadeira que Deus quer para a igreja, ninguém esclarece. Você entra em igreja para te cobrar dízimo, para te colocar canga, para te colocar debaixo de servilismo, mas não te dá libertação. Mas é essa consciência livre. Livre por quê, pastor? Porque você decidiu receber Jesus Cristo. É essa consciência livre porque você aceitou a palavra de Deus. É essa consciência livre que verdadeiramente te faz livre. Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Verdadeiramente sereis livres. Qual é, pastor? Deus oferece uma aliança de graça. Deus determina as condições, sim. Qual é a condição? Aceitar Jesus como Senhor. Essa é a condição. Aceitar Jesus como Senhor quer dizer o quê? Receber a palavra dele como verdade. Isso é aceitar Jesus como Senhor. Ouvir Jesus Cristo. Isso sim. Abre as portas do reino dos céus para vocês. Não é dízimo que abre porta de reino do céu, não é oferta que abre a porta do reino dos céus, mas a aceitação de Cristo de todo o coração. Participar da ceia, nesses termos, vai valer a pena, mas em outros termos não vai valer. Participar da ceia, crendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, e nos tornarmos adversários do diabo, nos tornarmos servos de Jesus, isso vai valer a pena. Amém? Pastor, eu quero fazer parte da igreja, dessa aliança de graça com Deus. Eu quero receber a bênção dos lugares celestiais pela minha fé em Jesus Cristo. Eu quero confessar minha fé no sacrifício da cruz. E é essa confissão que os
que os filhos de Deus fazem, sempre lembrando da morte de Jesus. O propósito principal é esse, que Jesus morreu na cruz pelos nossos o quê? Pelos nossos pecados. E isso eu tenho que confessar de todo o coração. E a partir desse momento, eu passo a ser o inimigo do espírito do pecado. Eu passo a buscar a verdade. Diga glória a Deus. Eu me torno povo de Deus a partir desse momento que eu busco a santificação. Eu me torno herdeiro da promessa pelo sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Você se torna herdeiro da promessa quando você crê no sangue poderoso de Jesus. Eu tomo posse, pastor, do sangue poderoso de Jesus pela minha vida. Eu creio em Cristo como meu reconciliador com Deus. Quando você bebe o cálice, ali você está se reconciliando com quem? É a nova aliança no sangue de Cristo. Reconciliado. Expiação quer dizer o quê? Os dois que estavam contra se reconciliam. Nós estávamos contra Deus, Deus estava contra nós. Mas quando você bebe o cálice, você está reconciliado com quem? Você está reconciliado com Deus. Você creu que Cristo morreu pelos seus pecados e você está confessando isso na cerimônia de Santa Ceia. Esse é o fator principal, crer. Não é ser batizado. Crer. Quem crê de todo o coração, recebe o batismo. Ah, mas eu não batizei nas águas. É outro sacramento. Visível, mas para figurar uma verdade o quê? Invisível. A ceia também é um sacramento. Sacramento por quê, pastor? Porque os elementos são visíveis, mas o que se está realizando é uma cerimônia espiritual para figurar uma verdade invisível. Nós estamos recordando que Cristo morreu na cruz e estamos vivenciando isso nesse momento aqui. Isso é importante vocês saberem, irmãos. Ah, pastor, eu não participo da ceia por causa disso. Eu não participo da ceia por causa daquilo. Não, você tem consciência dos seus pecados. Primeira coisa. Você reconhece que Cristo é Salvador e morreu na cruz pelos seus pecados. Você se une com Cristo nessa morte e ressuscita com Cristo a partir do momento que você crê nele de todo o seu quê? De todo o seu coração. Deus não precisa de cerimônia. A cerimônia, ela é para quê? Para nós atrairmos outras pessoas. A cerimônia é uma propaganda das coisas espirituais. A cerimônia de batismo, para mim, no meu ponto de vista, é uma forma de evangelismo. É uma forma de evangelismo. A Santa Ceia é uma forma de confirmação de fé, muito mais ainda. Confirmação de fé. Agora, essa sequência legalista, o pastor Luiz Fernando não entra nessa, porque não existe na Bíblia. Essa regra foi criada pelo sistema religioso. Eu tenho que crer de todo o quê? E ser sincero nessa fé, irmãos. Isso é importante. Levar isso a sério. Levar isso a sério. Paulo disse que as pessoas que participassem da ceia deveriam participar dignamente. Dignamente por quê, pastor? Porque estas pessoas levam a ocorrência do sacrifício da cruz a sério. Eu creio nisso, eu creio que houve aquele evento, eu creio que aquele evento foi para a minha salvação, eu creio que aquele evento foi para a minha reconciliação com Deus, e eu tomo isso em forma de fé e agradecimento a Jesus, porque Ele morreu pelos meus o quê? Pelos meus pecados. Você vai sair daqui hoje livre de toda maldição. Abençoado. Abençoado. Amarrações, demônios, palavras de condenação, palavras de julgamento, nada disso vai te afetar.
Porque você vai ter o conforto, a paz, a alegria do Espírito Santo no seu coração. Mas nós temos que crer em Jesus, irmãos. A ligação da igreja com Deus, a identificação da igreja é Cristo. Não é culto agitado, não é pula-pula, não é cai-cai, não é adivinhação, não é envelope, não é propósito, não é o tudo, mas é a sua fé em Jesus Cristo, como Salvador da sua alma. Como Salvador da sua alma. Pastor, Jesus é o Salvador da minha alma. Eu vou permanecer em Cristo, eu vou ficar firme com Cristo, eu vou buscar esses meios de graça, eu vou buscar conhecer a palavra de Deus. Mas quando você crê, você já é batizado. Esse batismo, irmãos, é o Espírito. Acontece tudo numa hora só. Acontece tudo numa hora só. Até a redenção pelo sangue, ela acontece na hora da fé, da expressão da fé verdadeira. Tem gente que se ensoberbece porque é batizado, porque cumpriu o ritual do batismo. Outro se ensoberbece porque participa da ceia, e ainda diz ao irmão: não participa não, porque senão você cai em condenação, irmão. Os juízes da igreja fazem isso. Só que 99%, irmão, dos pastores não gostam disso que o pastor Luiz Fernando está falando. Eles querem o povo aqui, ó, cativo. Eles querem um povo cabrestado. Eles querem um povo cabrestado, porque se ele te cabrestar, ele te leva para onde o quê? Ele consegue te manipular. Mas quando você conhece a Jesus, quando você se firma com Jesus, eu não estou falando de indisciplina, não. Eu estou falando de firmeza de fé, é diferente. Talvez alguém ouça isso e interprete: ah lá, ó, é tudo bagunçado. Não, não é bagunçado não. Porque o que verdadeiramente liga você a Deus é a sua fé. Não são cerimônias. Não são cerimônias. Elas são importantes sim, mas elas não salvam. O que salva verdadeiramente, irmãos, é a sua consciência com Deus. É a sua consciência com Deus, minha filha. É a sua consciência firme com Deus. Não baseado em homens, mas é você consciente no que Jesus Cristo fez por você. É você consciente que só pelo nome de Jesus você pode ser salvo. Só Ele pode ser o seu mediador diante de Deus. Só Ele. Não tem pastor não. Ah, eu vou orar por você, irmão. Pode orar sim, mas se você não se decidir, o pastor não pode fazer nada por você. Se você não se decidir em Cristo, o pastor não pode fazer nada por você. Ele não pode quebrar a maldição na sua vida. Você tem que entrar para a igreja. Você tem que fazer parte da comunidade da igreja, porque a igreja está na mesma fé, no mesmo espírito. A igreja é para Cristo e Cristo é para a igreja. Cristo não teria sentido sem a igreja e a igreja não teria sentido sem Cristo. Eu digo isso pela palavra. Mas Cristo é soberano. Eu digo isso em razão do propósito da nossa reunião. A nossa reunião não tem sentido sem Cristo. Quando uma igreja não prega Cristo, não é igreja. Quando uma igreja só se preocupa em arrecadar dinheiro, ela não é igreja. Quando uma igreja não busca salvar almas, ela não é igreja. Quem está entendendo, diga amém. Não é igreja. Mas a igreja, ela é formada através da fé em Jesus Cristo. A igreja tem que estar em Cristo. A igreja tem que ser perseverante na fé. A igreja tem que progredir na fé. Como assim, pastor? Conhecer cada vez o quê? Cada vez mais. Para quê? Para se libertar das regras. O que aconteceu com o senhor, pastor? A cada dia eu me liberto das regras e me apego mais com Jesus. A cada dia eu estranho mais o sistema religioso. Eu já fiz parte do sistema religioso.
Mas Deus me tirou do sistema religioso. Muitos aqui chegaram e se espantam com muitos anos de igreja que tem, com o que ouvem aqui. Mas veem o sentido das coisas que eu estou falando. O Espírito Santo consegue me usar para que você entenda o que eu estou falando espiritualmente. Não é uma imposição, não é uma rebeldia do pastor Luiz Fernando, não. Mas é somente a verdade que pode libertar qualquer pessoa. Somente em Cristo, as palavras de Cristo que podem libertar qualquer pessoa. Amém? Abram em João capítulo 8, a partir do versículo 30. João 8, versículo 30, quem achou, diga amém. Coloque a mão aí sobre a palavra e feche os olhos com bastante concentração, pedindo a Deus, com muito interesse, que Ele te ensine a verdade. Senhor nosso Deus, nós queremos aprender a expressar a verdadeira fé, para que possamos agradar-lhe, porque o Senhor diz que sem fé é impossível agradar-lhe. E aquele que crê que o Senhor existe, aquele que se aproxima do Senhor, meu Deus, a palavra de Deus diz que crê também que o Senhor é abençoador, crê também que o Senhor é aquele Deus que pela fé abençoa, pela fé salva, pela fé perdoa pecado, pela fé o Senhor transforma as vidas, e aqueles que se aproximam do Senhor também creem nas suas necessidades espirituais, creem que precisam se aproximar de Ti, Senhor, creem que precisam voltar para a casa do Pai, porque a verdadeira liberdade está no Senhor. A verdadeira liberdade não é o cumprimento de regras, mas é confiar na palavra de Deus como a única verdade, como o único instrumento, como o único meio de purificação espiritual, de salvação da alma. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para confirmar a nossa fé no mediador da nova aliança, a nossa fé em Jesus. Nós estamos aqui para isso, Senhor, não por causa de denominação, não por causa de um sistema religioso, mas por uma entrega de todo o coração, meu Deus. O Senhor possa conduzir as nossas almas, o Senhor possa iluminar os nossos espíritos, porque estamos sedentos, estamos de coração aberto. Faça em nós o Teu querer, o Teu realizar, porque nós não sabemos de nada. Não há em nós, meu Deus, justiça, não há justificação em nenhuma palavra, em nenhuma obra ou nenhuma ação que possamos realizar, meu Deus, mas somente em Ti, Senhor, somente no Teu Filho amado a justificação. A Tua palavra diz que nós somos justificados em Cristo. Então nos conceda a revelação do Teu Filho amado através da mensagem. Sejamos a igreja verdadeira, a igreja que responde ao chamado de Deus pelo Filho unigênito que foi enviado. Digam glória a Deus. Irmãos, nesse contexto, nesse texto do capítulo 8, se você observar, ele começa falando da mulher adúltera, sim ou não? Vê aí no versículo 1 se fala da mulher adúltera.
O que acontece nessa passagem da mulher adúltera? Jesus mostra que existe uma coisa importante que ninguém conhecia naquela época, o perdão. Glória a Deus. Jesus mostra que ele veio para perdoar. Ele foi instigado para condenar, mas ele fez o quê? Ele perdoou. Digam glória a Deus. Ele mostrou que o pecado, na verdade, estava no coração dos homens. Só para vocês entenderem o contexto. Jesus mostrou que o pecado estava no coração dos homens quando ele disse assim: aquele que não tem o quê? Pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo pesou o quê? Todo mundo viu que tinha o quê? É isso que Jesus faz. Ele é tão poderoso que uma palavra dele revela o mal que há onde? O mal que há dentro de nós. Jesus mostrou que todos aqueles homens que estavam com as pedras nas mãos, prontos para condenar aquela mulher, eram pecadores. E Deus faz as coisas como Ele quer, irmãos. Vejam que já tinha a lei de Moisés. A lei de Moisés mandava apedrejar. E por que não apedrejaram? Porque Deus não permitiu. Aqui nós vemos que a autoridade de Deus é superior à autoridade dos homens. A justiça de Deus, ela é superior. A mulher tinha que ser apedrejada, o homem ninguém viu, porque alguém escondeu ele, porque ele também deveria ser apedrejado, mas ele não aparece. Veja como que a justiça ela é toda distorcida. A mulher é condenada, a mulher é trazida para um julgamento, mas o homem desapareceu, o adúltero desapareceu. Ela não foi pega em adultério sozinha, tendo relação com o espelho. Tinha uma pessoa com ela que não apareceu. Então, nós vemos que estava tudo o quê? Tudo errado. Mas Jesus faz o quê? Leva cada um a avaliar a sua própria o quê? A sua própria consciência. E no final todo mundo vai embora, não condena aquela mulher, e Jesus também diz: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Jesus não foi a favor do pecado. Jesus condenou o pecado, mas ele perdoou. Ele condena o pecado, ele odeia o pecado, mas ele estava no tempo de quê, pastor? Ele estava no tempo do perdão. Ele está no tempo da salvação. Nós estamos no tempo da salvação. Jesus começou a debater com esses homens que ele era o Filho de Deus. A partir desse momento começou a discussão: quem era quem, de onde você veio, quem é o seu pai. E Jesus foi falando que ele era o Filho de Deus, e aqueles homens não acreditavam. Aqueles homens não acreditavam na autoridade de Jesus. E isso é fundamental para ser salvo. Se você sair daqui sem crer em Jesus, você pode participar da ceia, mas não vai valer de quê? Não vai valer de nada. Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio para morrer na cruz pelos seus pecados, você pode participar da ceia, você pode batizar 10 vezes. Ah, pastor, eu vou renovar o meu batismo. Renova, irmão, pode renovar à vontade. Só que não vai valer de quê? Não vai valer de nada. Você tem que ter uma fé, irmãos, de que Ele é o Salvador. Essa é a igreja que Deus reúne. E isso não é não. Todos nós temos que ter esse pensamento, porque nós formamos o corpo de Cristo. Nós formamos o corpo de Cristo. Ou seja, nós somos alimentados por Cristo. Digam glória a Deus. O corpo é alimentado pelo cabeça. Jesus alimenta o corpo. Jesus sustenta o corpo. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Mas a igreja precisa crer nele. A discussão foi essa. Jesus falou: vocês vão acreditar quando eu for levantado. Ele quis dizer levantado na cruz.
mas ao mesmo tempo, aquele levantar na cruz ia ser uma ascensão, porque Jesus venceria, levaria sobre ele todos os pecados e reconciliaria um povo com quem? Reconciliaria um povo com Deus. Digam glória a Deus. Ele disse assim, irmãos, veja o 28 aí, 28, só para você entender o que eu falei agora. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe o quê? Jesus mostrou a fidelidade dele em Deus e que ele era um com quem? Ele era um com Deus. Olha para mim, por favor, gente, para você entender. Jesus era um com quem? A igreja, da mesma forma, ela tem que ser uma com Deus. Ou seja, no mesmo pensamento, de acordo com a vontade. Isso é que é fé. Pastor, eu estou de acordo com a vontade de Deus. Eu não estou aqui procurando prosperidade material, eu não estou aqui procurando casa, eu não estou aqui procurando serviço, eu estou aqui procurando a minha comunhão, eu estou aqui procurando expressar minha adoração, eu estou aqui procurando expressar minha fé em espírito e em o quê? Em espírito e em verdade. Para que você possa se dizer assim, não, eu faço parte da igreja. E todos que estão aqui façam questão de estar sempre aqui. Ah, hoje vem, amanhã não vem, semana que vem não vem. Não, pastor, eu tenho um compromisso com a igreja, porque eu faço parte da igreja. Isso é uma verdade. Mas a igreja não é o prédio. Não é o prédio que eles ressaltam, o grande, a catedral. Aí você fica embabacado com o negócio de catedral. Ah, nós estamos construindo o templo. Amém. Pastor, eu ajudei para construir o templo. Tá bom. Na verdade, o templo somos nós. O templo, olha o templo aqui, ó. O templo está aí sentado, olha o templo. O templo são vocês. Ah, nós construímos o templo. Eu respeito a cerimônia que é exercitada dentro do templo, mas o templo somos nós. Eu respeito, pastor, não, nós fizemos um prédio. Eu respeito, mas o templo somos nós. Deus acabou com o templo. Por que Deus acabou com o templo de pedra? Porque Ele não habita em templo de pedra. Ele não habita em templo de pedra. Não adianta passar aqui na frente e prestar reverência para o prédio. Eu já falei isso. Não adianta chegar aqui no altar e fazer igual o japonês. Amém? Não adianta. Por quê, pastor? Porque o templo são vocês. O templo é a igreja reunida para louvar, é a igreja reunida para adorar. Isso é o templo. Amém? Não é, não, pastor, a minha igreja. Não, a igreja é você e o seu povo. A igreja representa você e seus irmãos. Agora, vocês têm que valorizar a igreja. O método de prender que os outros fazem, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. Não, pastor, vamos reunir para isso, vamos inventar isso. Vamos fazer o café da manhã, porque é para R$10 de cada um, para reunir todo mundo. Será que precisa isso? Será que precisa isso? Vamos fazer um retiro, levar todo mundo para a roça, para poder ficar no mato comendo mosquito. Amém? Não, mas o passeio foi lindo. Encontro com Deus, igual a irmã falou esses dias. Pastor, eu fui no encontro com Deus. Falei assim, encontrou com Ele? Manda um abraço para Ele.
Isso é falta de quê, irmão? De maturidade espiritual. São pessoas que estão, sabe como? Sendo tratadas dentro das igrejas como bebezinho. Mas já passou tempo. Pastor, quantos anos de igreja fulano tem? 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Mas está sendo tratado com leitinho. Não come o alimento sólido. Porque senão acontece o quê? Passa mal, engasga. Eu não estou entendendo o que esse pastor está falando. Esse pastor não é de Deus, não. Porque você não pode receber um alimento sólido, porque você é muito o quê? Muito criança. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós somos a igreja, irmãos. A nossa reunião é importante, a sua presença aqui é importante, diga glória a Deus. A sua presença aqui é importante. Esse prédio aqui sem vocês não é nada. Não é nada. Vocês são importantes. Nós reunidos aqui no mesmo espírito, no mesmo propósito, entendendo o que vamos fazer aqui, tendo Cristo como fundamento, tendo a visão de adoradores, tendo a visão de fé na palavra de Deus. Isso é importante para a glória de quem? Isso glorifica o nome do Senhor. Isso glorifica o nome do Senhor. E o propósito é esse, que o nome do Senhor seja glorificado. A reunião é para isso, a sua vinda aqui é para isso. Pastor, eu tomo posse da fé, eu recebo Cristo como o Filho de Deus que morreu na cruz pelos meus pecados, eu tomo posse da salvação como necessidade. Não estou recebendo com indiferença, não. Eu recebo a salvação como uma necessidade. Eu não vim na igreja para agradar ninguém, não. Eu vim na igreja porque eu preciso dar o meu testemunho junto com os meus o quê? Com os meus irmãos. Eu vim na igreja porque eu faço parte da igreja que exalta o nome do Senhor, que glorifica o nome do Senhor. Não é por causa de amizade, não. É pela irmandade da fé. A reunião aqui é pela irmandade da fé. Digam glória a Deus. A reunião aqui, pastor, é pela irmandade da fé. Jesus foi e falou com ele: olha, vocês vão me conhecer quando eu for levantado. Eu faço a vontade do Pai. Eu não estou sozinho. Vocês estão pensando que eu estou sozinho, mas eu não estou sozinho. Eu faço a vontade do Pai. E naquele grupo ali, irmãos, muitos não creram, mas alguns creram. Alguns se tornaram membros da igreja. Os que creram em Jesus se tornaram membros da igreja. Aí ele diz assim, 30, dizendo ele estas coisas, muitos o quê? Creram nele. Jesus dizia, 31, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em quê? Na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Sereis meus o quê? Eu preciso de tempo de igreja. Eu preciso de roupa. Eu preciso de cerimônia. Eu preciso de carteirinha. Mas eu preciso crer em quê? Na paz. Ele falou: se permanecerdes na minha o quê? No que eu estou falando. Por isso que é importante conhecer a palavra de Jesus, irmão. Você vai na igreja para conhecer a adivinhação daquele pastor que veio de São Paulo, daquele que veio da Bahia, da missionária. Aí você fala assim: esse pastor é debochado. Não. É porque tem muita gente acostumado com esse tipo de movimento. O sapato de fogo. Esse homem é o homem de Deus. Não, você é um homem de Deus, você é mulher de Deus, nós somos a igreja de Deus. Você tem que expressar sua fé, irmão. O pastor vem para somar. O pastor não é mais, não, ele soma com a igreja. Ele soma com a igreja quando ele é usado pelo Espírito Santo para levar a igreja ao encontro do Senhor Jesus.
Não é para ele dar espetáculo no altar, não, que é o que mais tem aí. Homens orgulhosos, ó, gravatinha. Entra na igreja, tem que entrar dois, um de um lado, outro do outro. Não pode chegar perto dele, não, é um artista. Amém? É um artista, são artistas. Mas você tem que exaltar o nome do Senhor, como o pastor também tem que exaltar o nome do Senhor. Tem que falar de Jesus Cristo, tem que dizer que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo cura, só Jesus Cristo perdoa pecado, só Jesus Cristo pode acalmar o seu coração, só Jesus Cristo pode conceder a paz, só Jesus Cristo, diga glória a Deus. Jesus disse aqui, olha, ele identifica os que creram, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha, o quê? Verdadeiramente sereis os meus, o quê? Filhos de Deus, irmãos, são aqueles que estão na palavra do Senhor Jesus. São aqueles que creem na palavra do Senhor Jesus. São aqueles que recebem a palavra, porque a palavra é o próprio Jesus, a palavra é o próprio Messias. Os judeus que criam nele, e hoje é a igreja, são os gentios, nós, gentios, que cremos em Jesus e nos tornamos cristãos. Diga glória a Deus. Nós que não somos judeus, essa salvação, ela chegou até nós. Essa salvação, ela nos alcançou. Deus, por misericórdia e graça, Ele permitiu que eu recebesse o conhecimento e o chamado. Eu conheci Jesus e recebi o chamado de Jesus. Tem muitos aí fora que ainda não conheceram Jesus, que ainda não pararam para ouvir atentamente a proposta de Jesus, ouviram vozes falando, mas não diretamente com eles. Tem muita gente que não ouviu a voz de Jesus como eu ouvi. Eu creio que todos aqui ouviram a voz de Jesus, mas tem muita gente lá fora que não ouviu a voz de Jesus. Não creram. Não creram por quê, pastor? Não creram porque Deus não viu um coração aceitável. Não creram porque ainda tinham muitas coisas que prendiam essa pessoa a essa terra. As coisas, as suas próprias riquezas. Ah, eu tenho dinheiro. Deus, para mim não interessa muito não. Eu tenho condição. Eu tenho saúde. Ah, pastor, eu estou curtindo a vida. Eu venho na igreja, mas eu não sou membro da igreja. Mas eu digo hoje para você, ore a Deus para tocar no seu coração, para você se tornar membro da igreja. Porque nem isso vem de você, irmão. Nem isso vem de você. O homem não tem sabedoria para escolher Jesus, não. Jesus que escolhe o homem. Jesus que ama o homem não tem capacidade de amar a Cristo, o homem não tem capacidade de perceber o amor de Cristo, se isso não for dado por Deus. Até quando Pedro disse, Jesus perguntou aos discípulos, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Eles falaram, uns dizem que sou Elias, outros dizem que sou Jeremias, outros dizem que eu sou João Batista. Aí Jesus volta para os discípulos, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro se levanta e diz, sou eu Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus falou, não foi você que revelou isso, não foi você que falou isso, mas o Pai que te entregou essa revelação. Diga glória a Deus. Irmãos, nós não temos mérito nenhum na salvação. Nós não temos mérito nenhum na salvação. A única coisa que nós podemos fazer é crer e nos entregar a essa palavra. Pastor, eu me entrego a essa palavra. Jesus disse assim, olha, 31, repetindo. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Sereis os meus discípulos. Ou seja, se você obedece a palavra, você cresce espiritualmente. E depois ele fala o quê? E conhecereis
Ele está dizendo que a palavra é o quê? A verdade. Pastor, em que sentido que Jesus quer dizer que a palavra é a verdade? Jesus está dizendo que a palavra, ela é lei. Jesus está dizendo que a palavra, ela é imutável. Jesus está dizendo que o que ele fala tem que ser considerado à risca, porque não existe outra alternativa, irmão. Se você não crê na salvação, na vida eterna, se você não crê no inferno, na perda da sua alma, o problema é seu. Mas você ouviu falar de salvação, você ouviu falar de inferno, você ouviu falar de pecado, você ouviu falar que existe perdão, você ouviu falar que se você crê em Jesus você será salvo. Isso é a palavra. E ele disse, se você conhecer a palavra, quanto mais você conhecer a palavra, quanto mais você crê na palavra, você recebe o quê? Liberdade. Jesus quer te dar o quê? Jesus quer te dar o quê? Ele quer te prender? Não, preso você era. Preso você era, escravo você era. Escravo você era do pecado. Preso você era ao pecado. Por quê? Porque você servia ao pecado. Porque você respondia aos impulsos carnais. Mas agora não, agora você tem Cristo na sua vida. Você agora tem Cristo, você agora tem aquele que te dá poder para repreender. Te dá autoridade por essa palavra. Então eu obedeço a palavra, eu cresço em espiritualidade e em liberdade. E Jesus está chamando você para ser livre. Jesus está chamando você para ser livre. Ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A igreja tem que responder ao chamado de Deus em Cristo. É isso que eu tenho dito desde o início da reunião. Respondam ao chamado de Deus em Cristo. Não tem outro argumento. Pastor, eu vou participar da campanha. Pastor, eu quero dar um dinheiro. Não é comigo. Eu estou dizendo a você, para você, principalmente, ouvir a palavra de Deus, para que você receba a fé salvífica. Uma fé que salva. Não adianta propósito. Não adianta ir para o monte. Não adianta ir para o monte para fazer presepada, não adianta. Não adianta ir para o monte. É melhor você dormir até cedo, mas crendo em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Glória a Deus. Durma cedo com essa fé. Pode dormir tranquilo. Não precisa pagar penitência. Isso foi antigamente. Isso foi uma visão de um sistema religioso que já caiu há muitos séculos. Nós precisamos crer em Jesus. Pastor, mas estão insistindo ainda nos votos. Estão insistindo ainda nos envelopes. Estão insistindo ainda nas campanhas. Amém? Pessoas ainda estão pagando penitência para receber perdão, para receber salvação. Mas Jesus disse o que aqui? Conhecereis a verdade, e a verdade vos o quê? Vos libertará. Isso sim, irmãos, nós estamos sendo chamados para sermos livres. A proposta é essa, libertação. Você escolhe agora, você pode ser livre e você pode continuar sendo escravo. Jesus continua falando, vamos lá. Responderam-lhe, somos descendência de quem? E nunca servimos a... Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, olha aí na Bíblia aí, irmão. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo de quê? Servo do pecado. Dá para entender? Todo aquele que comete pecado de forma livre.
Jesus está falando aqui com aqueles que não creem e continuam vivendo em quê? Vivendo no pecado. Esses continuam sendo escravos do pecado. Servo quer dizer escravo do pecado. Servo do pecado, escravo do pecado. Você escolhe agora, pastor, ou eu me torno servo de Jesus, ou eu continuo sendo servo do pecado. Amém? Jesus está oferecendo aqui uma liberdade espiritual. É a liberdade espiritual pela fé nele, não é por obra. Presta atenção, hein? Porque você volta ao jugo da lei se você não entender isso aqui. Se você não entender a graça de Deus, você vai voltar para a lei. Vai continuar na regra da roupa, do cabelo, da depilação, da não depilação, os costumes religiosos. Amém? Mas Jesus está falando o quê? Vamos repetir? Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo de quê? Comete pecado, irmão, quer dizer que você vive praticando o quê? Vive praticando pecado. É uma pessoa sem limite. É uma pessoa sem restrição. É uma pessoa que comete o pecado deliberadamente. É isso que Jesus está falando aqui. São pessoas que ouvem a palavra ou que não ouvem a palavra e continuam cometendo o quê? Seus pecados. Digam glória a Deus. Ele quer te dar a liberdade do pecado. Só que Jesus deu a receita. Qual era? Qual era? Se vocês, vamos voltar. Se vós permanecerdes, 31, na minha palavra verdadeiramente sereis o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Quem conhece a palavra é livre do pecado. Quem busca crer na palavra se torna o quê? Justificado do pecado. Quem crê em Jesus é justificado de quê? Vai pecar, pastor? Vai. Vai pecar, mas não por liberdade de pecar. Vai pecar, mas não por vontade de pecar. Mas esse, se pecar, vai chegar diante de Deus e vai pedir o quê? Vai pedir perdão, e Jesus vai perdoar porque você tem comunhão com Cristo. Vai perdoar porque você se entregou a Cristo. Ah, pastor, é tão simples assim? É simples se você estiver olhando com seriedade. Mas se você quiser brincar com a palavra de Deus, não é simples não, é brincadeira. Amém? Se todo mundo aqui disser assim, pastor, Cristo, eu quero Cristo, eu quero a palavra de Cristo, eu quero a verdade, eu quero receber a palavra de Deus como verdade para a minha vida, e não quero mais viver pelos meus impulsos carnais. Eu quero morrer e nascer de novo. Isso já aconteceu, irmão, se você entendeu o verdadeiro significado da fé. Mas eu estou ressaltando, eu estou frisando isso porque isso é importante. Se você morreu com Cristo e nasceu com Cristo, você tem a fé que salva na sua vida. Você é um homem livre, diga glória a Deus. Livre. Jesus disse assim: responderam-lhe 33, vou repetir: somos descendência de quem? Eles falaram que eles são descendentes de Abraão. Olha para cá, irmãos. Tem gente que acha que porque está na igreja é descendente de Jesus. Tem gente que acha que por estar na igreja está respondendo ao chamado de quem? Mas Jesus falou não. Se for por nacionalidade, se for por posição, vocês não são filhos de Deus.
Eles quiseram ressaltar a descendência de Abraão. Meu pai era crente, minha mãe era crente, pastor. Eu sou nascido em berço evangélico. Mas se você não se converter a Cristo, você vai perder a sua vida com Deus, vai perder a salvação. Amém? Eles quiseram argumentar com Jesus. Jesus falou: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eles disseram: não, nós somos descendentes de Abraão. Ou seja, eu já sou da igreja. O senhor está falando isso aí, mas eu já sou da igreja. Muitos aqui são de outra igreja. Mas não é ser da igreja, irmão, é ser de Jesus. Não é ser da igreja, é procurar conhecer a verdade, a palavra de Deus. Você conhece a adivinhação. Você vai na igreja da adivinhação. Pastor que adivinha tudo. Nome, telefone, número da casa. O culto é um espetáculo. Aí você compra livro, a igreja é cheia de livro. Não, meu irmão, você tem que ler esse livro aqui. O pastor está vendendo livro e não sei mais o que. É folhetinho para você. Não tem Bíblia, não, é tudo folhetinho para manipular a cabeça da pessoa. Mas aqui não, aqui a gente medita em quê? Na palavra de Deus. Jesus está dizendo que eu sou livre se eu conhecer a verdade. E a verdade me liberta. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento, que eu cresço na eu obedeço a palavra, eu conheço, obedeço a palavra, eu cresço em espiritualidade, eu recebo a liberdade. Eu verdadeiramente sou livre. Diga glória a Deus. E ele diz assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo de quê? Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica o quê? Fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Sereis livres. É isso que Jesus quer fazer aqui nessa noite. Que o filho fique aonde? Fique na casa. O filho não sai da presença de quem? Porque ele não abre mão da fé em Jesus. O filho, ele está em Cristo. O filho não abandona a fé. O filho se relaciona com Jesus pela palavra e aprende mais e mais a cada dia. O filho, ele faz questão de desejar conhecer a palavra. Pastor, eu vou vir na escola dominical. Muito bom. Você está vindo na escola dominical? Muito bom. Todo domingo, que horas, pastor? 9 da manhã até as 11. Para quê? Para conhecer a verdade e se tornar o quê? Livre. Se tornar livre. Que pastor Wendel não é do sistema religioso, não. Ele vai pregar aqui, ele vai ensinar a palavra na escola da mesma forma que nós estamos ensinando aqui. Para que vocês sejam livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode libertar, irmão. Não é denominação, não é apóstolo, não é manipulação de apóstolo, não é meta de igreja, nada disso. É Jesus, conhecendo a palavra de Deus. Não é confiar em missionária, pastora. Pode parar com isso. Ah, o senhor está agredindo. Não estou agredindo, não. Conhecereis o quê? Conheça a verdade para você se libertar disso. Meu apóstolo, minha igreja, aí vai e fica alisando o prédio da igreja. Não, a igreja somos nós, ó. Valoriza esse irmão que está do seu lado aí. Valoriza essa irmã que está do seu lado, porque ela compõe a igreja junto com você. É a nossa união, a nossa irmandade na fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito, em Cristo, pela palavra de Deus, que a igreja é sustentada. A igreja é sustentada quando ela permanece na palavra.
Ah, não, vamos dar um carro para o pastor no final do ano. Aí bota um para ficar fazendo campanha para comprar carro, para comprar presente. Mas isso não é igreja não, irmão. Isso não é igreja não, isso é puxa-saquismo. Glória a Deus. Mas o pastor gosta, os apóstolos gostam disso. Ah, compramos um presente para o senhor. Aí vem a comissão dos puxa-saco. O cordão dos puxa-saco cada vez aumenta. Glória a Deus. É isso que vocês têm que entender, pastor. Eu tenho que me apegar com quem? Eu tenho que me apegar com Cristo e com a palavra de Cristo. Jesus deixou isso muito claro aqui, irmãos. Conhecereis a verdade o quê? E a verdade vos libertará. Quem quer essa comunhão com Cristo, fica de pé, por favor. São os que vão participar da ceia. Eu recebo Cristo como meu libertador, eu recebo Cristo como meu salvador. Participe da ceia. Eu faço parte da igreja hoje, de todo o coração. Participe da ceia. Vamos distribuir os elementos rapidinho. Vamos lá, meu filho. Senhor, transforma-me, me fazes como tu. Rapidinho. Não quero mais o meu querer, mas o teu em mim. Senhor, modela-me, teu vaso quero ser, somente barro sou, sem ti nada posso fazer. Sou tão pequeno, dependo de ti. Minha alma tem sede da tua presença. Sou tão pequeno, carente de amor. Toda minha vida consagra-te, Senhor. Sou tão pequeno, dependo de ti. Minha alma tem sede da tua presença em mim. Sou tão pequeno, carente de amor. Toda minha vida consagra-te, Senhor. Isso, igreja. Você está aí com dois elementos visíveis na sua mão.
Amém. O pão e o cálice. O pão, ele representa o corpo de Cristo. Não é o corpo, mas representa o corpo. Levante esse pão. E essa ceia, irmãos, é uma recordação da libertação. O que Jesus disse aos judeus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É justamente o que nós estamos simbolizando aqui nessa cerimônia. A nossa libertação pela fé no Cristo crucificado. O corpo e o sangue, representados pelo pão e pelo cálice. Essa é a recordação que nós estamos ceando aqui. A nova aliança. Nós estamos confirmando o nosso testemunho no Senhor Jesus. Nós estamos, meu Deus, nos lembrando da morte do teu Filho amado e nosso Senhor, nossa justiça. Quando Jesus entregou a vida, levante o cálice, igreja, também. Quando Ele entregou a vida por nós, Ele se deu por nós. A palavra diz que Ele entregou a vida porque ninguém tinha poder para tirar a vida dele. Mas o próprio Cristo a entregou. E o próprio Cristo a tomou de volta. Ele mesmo disse: eu tenho poder para dar e para tomar. E quando nós ceamos, igreja, nós recordamos esse evento da nova aliança, nós confirmamos nosso testemunho nessa obra redentora da cruz e recebemos as bênçãos desse evento, que é a nossa justificação, que é o perdão dos nossos pecados. Então creiam nisso com muita responsabilidade. Quem vai participar, participe seriamente, para que possa sair daqui abençoado. Que isso seja um testemunho de fé. Pastor, eu creio, toda a igreja diga: eu creio que Jesus morreu na cruz, deu a vida dele, sofreu em nosso lugar, e pelo sangue que verteu, nós fomos reconciliados com Deus, através desse sacrifício, através da morte do Senhor Jesus. Estamos aqui para nos lembrar, para recordar dessa grande obra que nos libertou de todos os pecados. Isso, você foi liberto de todos os pecados. Esse passado, ele volta ao presente momento, nas nossas mentes. Lembre-se disso, Jesus te libertando e você saindo das amarras do pecado, pelo pão e pelo cálice. Você volta a ter relacionamento com Deus pela fé. Jesus tomou o cálice amargo do pecado no seu lugar. Lembre-se disso. Pastor, Jesus levou os meus pecados sobre ele. E isso foi muito difícil para o meu Senhor. Foi muito difícil para Jesus tomar o cálice do pecado. Mas ele fez isso por você, irmãos. Irmão, irmã, Jesus fez isso por você. Absorver o cálice dos pecados do mundo, porque ele mesmo não tinha pecado. E você agora absorve o cálice da bênção. Esse cálice que está na sua mão é o cálice da reconciliação. Esse cálice que está na sua mão é o cálice da paz. E você aproveita
esse momento. Toda a igreja diga: meu Deus, muito obrigado por estar aqui, fazendo parte da igreja, do povo separado pelo Senhor para entrar no céu, para entrar no reino de Deus. E eu vou aproveitar esse momento com fé, de verdade. Eu vou crer, eu vou me entregar de todo o coração, e esse cálice vai transbordar. O Senhor vai me ungir com o Espírito, e o meu cálice vai transbordar. Isso. Agora você não vai mais viver pecando, irmãos. Você se aproximou, Jesus te aproximou de Deus para que você fosse livre. Entenda isso. Jesus suportou a ira de Deus, e isso não foi fácil, mas Ele fez isso por nós. Agora nós bebemos o cálice da nova e eterna aliança pelo sangue de Jesus, para a nossa redenção dos pecados. E isso é o fundamento da ceia. Provem os benefícios do sacrifício santo de Jesus pela fé. E mais, a ceia te faz lembrar que Jesus Cristo vai voltar. Toda a igreja diga: o meu Senhor Jesus Cristo, agora também eu me lembro que Ele vai voltar no fim dos tempos. Eu agora tomo posse dessa bênção, para que eu seja de fato a igreja de Deus. Isso. Comam do pão agora. Essa comunhão perfeita que será no reino dos céus. Mastigue com calma, bastante consciência. Pelo Espírito Santo, Senhor, nós estamos em Cristo. Nós estamos em comunhão com o nosso cabeça. Levante o cálice, igreja. O Senhor seja glorificado. Estamos aqui numa antecipação alegre da comunhão perfeita que nos aguarda na volta do Senhor. Toda a igreja diga: meu Deus, eu quero participar da comunhão plena e perfeita depois da volta do Senhor, e estejamos em Cristo, sendo alimentados, que a nossa fé permaneça agora e até o final, nós venhamos, meu Deus, a experimentar tudo isso de uma forma bastante consciente e livre, para que alcancemos a plenitude do reino de Deus que está por vir plenamente. Bebam do cálice agora. Coloque o cálice em cima do banco e dê uma salva de palmas para Jesus. Bem forte. Bem forte.